Eram 2 horas da manhã e você acabou de terminar suas tarefas. Mas veio aquela baita sede, seu copo já está vazio depois de tantas horas de esforço e hidratação que você teve. Então, mesmo com o sono sendo gigante, você vai para a cozinha e pega seu copo para encher ele. Mas você foi ver um vídeo no TikTok e acabou se distraindo. Então deixa seu copo cair, o que acaba fazendo uma boa bagunça. Então, antes de você tirar aqueles cacos do chão, você acaba um pouco assustado pelo barulho. E você fica olhando para o chão e olha aqueles cacos e se pergunta: como eles conseguiram se organizar desse jeito? Isso que vamos falar hoje. Eu sou o Igor e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco mais de entropia, algo tão misterioso que chega a ser a viagem no tempo. A entropia ela é muito importante na termodinâmica. Ela é usada para medir a desordem em um sistema. Ou seja, quanto maior a entropia, maior vai ser a sua desordem. Eu vou dar um exemplo da entropia. É como se eu tivesse 5 cartas azuis e 5 cartas vermelhas. E eu embaralho elas de qualquer jeito, né? E depois disso coloco elas na mesa. O que antes estava organizado em 5 cartas vermelhas e 5 cartas azuis, agora está bagunçado. E aí que a gente tem entropia, que no caso, ela seria como uma medida de quão aleatório eu fui ao embaralhar as cartas. Então, no caso do nosso copo quebrado, a gente percebe a entropia na chance de aparecer um caco de um formato específico em um local específico. A questão é, isso é aleatório? A entropia vai servir como um grau dessa aleatoriedade. Se eu quebrasse mais uns 3 copos, talvez teria aparecido caco de vidro do jeito que eu queria, ou talvez não. Esse grau de aleatoriedade tem uma fórmula na termodinâmica, que é essa daqui. Repara que a entropia é a medida de graus em Kelvin, e sua fórmula vai ser a razão do calor, que foi transferida durante um processo isotérmico pela temperatura em que o processo ocorreu. De forma mais simples, é só pensar que em um cubo de gelo ele ficava lá, parado, não tem muita entropia nele. Mas quando ele é derretido, a água pode seguir qualquer caminho. Ela se torna muito mais aleatória do que um cubo de gelo. Então a entropia aumenta. Bom, aproveitando que a gente tinha falado um pouco de água, eu preciso que vocês pensem comigo. Alguma vez vocês quiseram esquentar um pouco de água para fazer um chá, um café? Você liga a sua boca do fogão, coloca uma caneca de metal para esquentar a sua água. Só que você percebe que ela não está esquentando mais que o comum. E isso se vem ao caso de que você não tinha tampado a sua caneca. Então você tampa ela e percebe que a água começa a esquentar de forma muito mais eficiente e rápida. Isso é um exemplo de máquina térmica. Você quer transformar a energia térmica da boca do seu fogão para algum trabalho. No caso, fazer o seu chá. E se fosse uma máquina térmica, provavelmente você esquentaria a água para girar alguma turbina. Mas a questão é que você notou que muita energia térmica estava sendo gasta e havia pouco rendimento. Então você adaptou a situação para ficar mais favorável ao que você queria. Se que você arranjasse a melhor caneca, a melhor tampa possível, pouco do calor ele se dissiparia do fogo, ele se dissiparia, e essa medida de dissipação do calor que vai ser a nossa entropia. E já que essa dissipação ela possui extrema aleatoriedade. Mas tem algum jeito de saber qual é o maior rendimento que a gente pode ter? Bom, então, existia um engenheiro chamado Sadi Carnot. Ele foi em busca disso, em busca de saber qual é a nossa entropia. Ele descobriu que a nossa entropia ela será igual a zero. E é claro que não passou de um sonho, né, para melhorar os nossos motores, porque não tem como existir um motor com entropia igual a zero. Só que os estudos de Carnot ajudaram várias máquinas a melhorar os motores para ter o mais próximo de zero. Bom, além disso, a entropia ela provou que o calor ele deve sempre fluir dos corpos mais quentes para os corpos mais frios, de forma que a entropia do sistema sempre aumenta espontaneamente. Aliás, se quiser, tem uma teoria do demônio de Maxwell que fala exatamente disso, dos corpos mais quentes para os corpos mais frios. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a entalpia e a gente vai voltar para o exemplo do fogão. Você está percebendo que a água ela está quase fervendo, só que o calor não pode sair por causa da nossa tampa. A cada segundo que passa, você só pensa mais naquele chá quentinho, ó, aquele cafezinho, delícia, só que
não tem como, por causa da nossa tampa. Bom, mas enfim, aquela energia térmica dentro da caneca tampada pode ser medida e é chamada de entalpia. Entalpia é o nome que usamos para chamar a energia armazenada nas substâncias, que é a energia interna. A espera é que ela sofra alguma transformação para que seja alterada ou liberada. É tipo quando você vai fazer o arroz e quando você tira a tampa da panela. O vapor sobe na sua cara e quem tem óculos já sabe, né? No século XVIII, os cientistas buscavam formas eficientes de utilizarem motores térmicos para substituírem o trabalho humano. Afinal, uma fornalha que cumpria com o papel de vários trabalhadores era muito mais benéfico. Para isso, os estudos feitos buscavam formas de determinar quanto calor seria necessário para realizar um determinado trabalho ou vice-versa. Esse contexto histórico foi dividido em duas fases, classificadas por visões diferentes: não atômica e atômica. Na fase não atômica, houve 3 contribuições muito importantes para a formulação da segunda lei da termodinâmica. A primeira iniciou-se com Nicolas Leonard Sade Carnot, de 1796 a 1832, que trouxe a teoria sobre o conceito de fluido calórico, demonstrando que há um limite superior para a eficiência do motor térmico e que esse limite depende exclusivamente das duas temperaturas do motor, a da sua fonte quente e da sua fonte fria. Consequentemente, que há um limite superior para o trabalho que pode se obter de uma determinada quantidade de calor que flui das fontes quentes à fonte fria. A segunda contribuição foi acrescentada por William Thomson, mais tarde conhecido como Lord Kelvin, através de uma descoberta importante que foi a escala de temperatura absoluta. Em uma primeira formulação para a segunda lei, o Kelvin disse que não se pode converter totalmente energia térmica em trabalho, embora o reverso seja totalmente possível, isto é, o trabalho pode ser convertido completamente em energia térmica. A terceira e última contribuição da fase não atômica, que praticamente sacramentou a segunda lei da termodinâmica, foi a reformulação dos conceitos de Carnot e Kelvin por Rudolf Clausius. Clausius apresentou a ideia de que não pode haver um processo cujo único resultado seja um fluxo de energia de um corpo mais frio para o mais quente, e então introduziu um novo termo, a entropia. Mas o que a entropia tem a ver com viagem no tempo? É muito simples, o tempo é um fenômeno que ocorre continuamente para frente. Não tem como a gente inverter isso. Não tem como ter vivido o futuro sem ter vivido o passado. Mas as leis da física dizem que nada impede que o tempo se inverta essa direção. Os físicos acreditam que um acontecimento no tempo pode ser desacontecido, como se fosse um Ctrl+Z. A entropia, de forma mais diferente da física, ela vai acontecer em uma única direção só. Ou seja, quanto maior a variação de entropia no sistema, maior vai ser a possibilidade de desordem nesse sistema, com moléculas mais agitadas e afastadas. Um exemplo melhor do que qualquer outro é o universo, que tem várias formas de entropia, seja na variação de um átomo para se expandir no universo, ou até de uma estrela morrer nesse exato momento. Mas gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho pra gente fazer, então qualquer dúvida aí que você tiver pode perguntar, mas eu espero que o conteúdo tenha ficado bem claro. É isso, fiquem com Deus e tchau! Bom, que horas são? Já deve ser umas 2, né? Meu Deus, já são 2 horas. Acho que eu vou pegar uma água.